Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bressan mais uma vez para mais uma aulinha de cálculo 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas aplicações da integral, né? Então o conceito de integral de Riemann serve para a gente fazer vários tipos de continhas, né? Para a gente calcular várias grandezas, vários valores que até então, sem o uso dessa ferramenta, a gente não conseguiria, né? Então, talvez a mais importante delas, né, agora nesse momento do cálculo 1, do cálculo 2, né, desse início de quando a gente começa a estudar o cálculo, né, seja a gente obter o valor de áreas, né, de regiões que são delimitadas por curvas, né? Ou seja, a gente consegue efetivamente calcular áreas de regiões que tem o contorno tipo torto, que não seja retilíneo, né? Porque a gente é acostumado, né, lá na época da escola, a calcular áreas de figuras geométricas, vamos assim dizer, né, que são figuras poligonais, tá legal? Então, por exemplo, assim, a gente calcula a área de triângulos, né? A gente calcula a área de retângulos, de quadrados, né? Enfim, de outras áreas. Tipo assim, a única coisa mais tortinha que a gente costuma calcular a área é o círculo, né? E aí a gente tem aquela formulazinha do π vezes r ao quadrado. Mas agora a gente vai conseguir calcular áreas de algumas regiões um pouquinho diferentes, tá bom? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, tá? Então, escrevi algumas coisas aqui para a gente revisar, tá certo? Que a gente já tinha falado quando eu defini a integral de Riemann, tá? Então, é o seguinte, ó, a gente já viu que se f, né? Aqui, ó, se f for uma função positiva, tudo bem? No intervalo AB, o que significa? Que no intervalo AB, os valores da função, ó, eles são todos maiores ou iguais a zero. Isso significa que o gráfico da função, ele está para cima do eixo x, certo? Ó, então aqui a gente tem, ó, tá vendo? O eixo x, aqui a gente tem o eixo y. Então, para uma função que o gráfico dela, ó, tá todo aqui para cima, como é o caso dessa f que eu desenhei aí no exemplo, né? A gente consegue calcular, né, a área que está abaixo do gráfico da função f e limitada pelas retas x igual a A e x igual a B, que são essas retinhas que estão pontilhadas aqui, certo? Ó, essa área que está demarcada aqui, a gente consegue calcular exatamente pelo valor da integral, tá bom? Então, essa área é a integral definida da função, né, com os extremos colocados aí no intervalo AB, ou seja, a área é a integral de A até B, de f de x dx, certo? E não tem tanto segredo nisso, a gente viu que isso é consequência imediata da própria definição da integral de Riemann, né? Porque lembra que na integral de Riemann a gente fazia a partição do intervalo, eu vou fazer aqui um desenhozinho só para lembrar rapidinho, né? E a gente pegava aqui o que? Eu pegava uns retângulos, né? Uma sucessão de retângulos que estariam aqui assim, ó, né? E você preenchia isso aqui com esses retângulos, né? E cada item da soma de Riemann é a área de um desses retângulozinhos aqui, tá legal? Então, quando a gente fazia o limite, né, que tem o sentido de fazer esses retângulos ficarem cada vez mais estreitinhos, né? Em situações boas, por exemplo, quando a função é contínua, a gente consegue convergir isso para a área, tá legal? Dessa figura. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar hoje, tá certo? Gente, então assim, não existe nenhuma maneira melhor de nós entendermos, né, como que funciona essa questão do cálculo de áreas através das integrais por meio de exemplos, tá? Então hoje na aula eu vou fazer vários exemplos para vocês para explicar a dinâmica desse processo, tá? Então, no nosso primeiro exemplo aqui, eu peguei o seguinte, ó, calcule a integral, né, de 0 a 2π da função seno de x dx, né? Deixa eu só sublinhar aqui, tudo bem? Então, a integral da função seno, calculada no intervalo 0 a 2π, e interprete o resultado graficamente, tá? Então, a conta da integral em si, ela não é tão difícil assim, certo? Eu vou resolvê-la aqui do lado e vocês vão ver isso, tá? Então, veja, a função seno, né, é uma função trigonométrica, nós já aprendemos, né, as primitivas das funções trigonométricas principais, e a função cuja
derivada, né, resulta no seno, que é o que a gente vai usar aqui na integral, é menos o cosseno, tá? Então a gente vai fazer a continha aqui embaixo, ó, a integral de 0 a 2π da função seno de x é igual a quanto? O que eu estou usando aqui para calcular essa integral? Sempre o teorema fundamental do cálculo. Então, desculpa, eu esqueci o dx, tá? Seno de x dx, né, é igual. Então, estou usando aqui o teorema fundamental do cálculo, correto? Então, o que a gente sabe? A gente vai pegar uma primitiva da função seno, que é uma função que quando a gente deriva, o valor dela dá seno, né? Então, essa função é menos o cosseno, certo? Porque derivada de cosseno é menos o seno, quando você coloca o menos na frente fica positivo. E aí nós vamos avaliar essa primitiva nos extremos, de 0 até 2π. Lembram disso? Então, continuando a conta aqui embaixo, ó. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a função menos cosseno e calcular no 2π. Então, vai ficar assim, ó, menos cosseno de 2π, certo? Aí tem o menos, que é do teorema fundamental do cálculo, lembra? É fão de B, que é o extremo de cima, menos o fão de A. Então, esse menos que eu escrevi aqui é o menos do teorema fundamental do cálculo. Vou abrir um parênteses para não me confundir. Vou colocar menos cosseno agora, de novo, né? Que é a primitiva calculada em 0. Tá legal? Então, veja. A função cosseno calculada em 2π, se a gente lembrar lá do ciclo trigonométrico, ela vale 1, certo? Então, isso aqui vai dar menos, por causa desse menos 1, né? E o cosseno de 0, ele também vale 1, tá legal? Porque cosseno de 0 e cosseno de 2π é igual. Você deu uma volta no ciclo trigonométrico, bateu no mesmo ponto, né? Então, isso aqui vai dar quanto? Mais 1, porque o menos com menos vai ficar mais. E o resultado dessa integral aqui, minha gente, ó, vai ser 0. Tudo bem? Então, nós calculamos essa integral e vai ser 0. Bom, aí nós vamos fazer o resto do exercício, porque ele fala assim, ó, calcule essa integral e interprete, né, o resultado graficamente. Por isso que eu já desenhei aqui para vocês esse gráfico da função seno, tá legal? Já desenhei esse gráfico aí para a gente poder analisá-lo, tá? Então, lembra que a função seno é assim, né? Ó, então, eu vou fazer um desenho aqui embaixo do ciclo trigonométrico, rapidinho, ó, só para a gente lembrar, tá? Olha que beleza, tá vendo? Ó, tecnologia. Então, o ciclo trigonométrico, ó, ele é uma circunferência de raio 1 centrada na origem, né? E aí eu coloquei aqui um eixo, que é um eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, e coloco um eixo vertical, que é o eixo do seno, tá bom? Essa é a origem do ciclo trigonométrico, né? Eu vou chamar isso aqui de 0. E os arcos positivos, eles são contados no sentido anti-horário, assim, tá legal? Então, veja, ó, o seno, que é esse eixo que está aqui vertical, se você pega o arco que vale 0, que está na origem, tá vendo? Ó, a projeção do arco não tem altura, ó, então você está aqui, o valor do seno do 0 é 0. À medida que o arco vai subindo, ó, né, que eu falei subindo e escrevi descendo, mas à medida que o arco vem aqui, né, ele vai subindo, ó, o arco vinha daqui, tarará, ele foi subindo. Quando ele bater aqui, ó, tá vendo? No π sobre 2, que é 90 graus, ó, na verdade ele vai bater aqui em cima, né? Quando o arco bater aqui no π sobre 2, qual que vai ser o valor no eixo do seno? Ó, vai ser 1, porque o comprimento daqui até aqui é 1, a circunferência tem raio 1, tá vendo? Então, no π sobre 2, ó, esse valor aqui, vou até marcar aqui no meu gráfico, ó, ele vale 1, certo? Depois, quando você continuar e o arco for descendo, tudo bem? E o arco bater aqui embaixo, ó, certo? O arco veio, tananã, continuou, ele bateu aqui embaixo. O que vai acontecer? O valor do seno dele, de novo, vai bater em cima do eixo do cosseno, vai ser 0, tá vendo? A projeção vai ser aqui em cima, então vai dar 0. Então, seno de π é igual a 0, tá? Pessoal, se eu confundir, às vezes, falar seno cosseno trocado, é porque eu, às vezes, troco um pouco, tá? Mas não se esquenta, não. Continuando, ele vai dar menos 1 no 3π sobre 2, tá vendo? Ó, que é essa parte do gráfico. Vou só marcar aqui para a gente ter, né? Para a gente ter isso aí.
E finalmente, quando a gente completa a volta, o 2π, né? Ele está aqui em cima do zero de novo e aí ele volta da zero aqui, tá? Então, esse gráfico que eu desenhei para vocês aqui do lado é o gráfico da função seno na primeira volta, é a senoide, né? É aquela ondinha que a gente já está acostumado, né, a ver desde a época lá do colégio, tá? Aí você fala assim, professor, você tinha comentado o seguinte, você tinha comentado que quando a gente calculava uma integral, essa integral ela tinha um sinônimo de área, ou seja, a gente poderia, né, associar a integral com a área que está delimitada abaixo do gráfico, tá vendo? Ó? Com a área que está delimitada abaixo do gráfico, que é essa área que eu estou marcando aqui para vocês, tá? Só que o que acontece? Essa coisa ela só é válida quando a função ela é positiva, tá vendo? Quando ela é positiva. Então, se nós formos observar o gráfico do seno, o que está acontecendo? O intervalo, vamos assim olhar, ó, de 0 até 2π, tudo bem? Ó, que é essa, desculpe, de 0 até π, que é essa primeira parte que eu marquei, nesse intervalo, tá vendo que o gráfico ele está acima do eixo x. Então, o gráfico, né, a função, ela é positiva, certo? Positiva, tá legal? Contudo, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai do π até o 2π, que é outra metade do intervalo que eu estou calculando a integral, ó, o que aconteceu com a função seno? Ela passou aqui para baixo, ó, ela passou aqui para baixo, então ela ficou o quê? Negativa, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A parte da área, vamos assim dizer, positiva, ela está sendo descontada com a parte da área que foi calculada negativa, entendeu? E no resultado, a integral ela deu zero, porque uma conta desconta da outra, tá? Então, veja, como esse ciclo trigonométrico, ele é obviamente uma figura geométrica simétrica, apesar do meu desenho, ele não está, digamos assim, muito católico, né? Como falava lá a minha avó, ele está um pouco, né, um pouquinho tortinho, mas acreditem que o seguinte, ó, essa área aqui e essa área aqui, ela tem o mesmo valor, tudo bem? Ou seja, essas figuras elas são simétricas. Então, se você subtrair, né, um do outro, o resultado dá zero, porque são números exatamente iguais, tá entendendo? E como a integral aqui, ó, né, a função ela está negativa, ou seja, quando você pega um valor x aqui, a imagem desse valor x ela dá um número negativo, a soma de Riemann correspondente a essa parte ela vai ser negativa, ou seja, se esse cara aqui, ó, ele der um número aqui, vamos chamar ele de A1, deixa eu mudar aqui a cor para manter o padrão. Então, se nessa primeira parte da integral, essa área aí dá um número A1, o que dá aqui na continuação da integral é exatamente o menos A1, ou seja, é o mesmo número, mas com sinal de menos na frente, porque a função ficou negativa. E no final desconta tudo e dá zero. Tudo bem? Muito bem, pessoal, mas vamos pensar agora um pouquinho como que a gente faria se a gente quisesse realmente, né, calcular uma integral que resultasse na área que está demarcada aqui na figura e que essa integral não se anulasse, não é? Pelo fato de ter essa disparidade de sinal a partir da metade do intervalo de integração, tá? A resposta, gente, ela é relativamente simples, tá? Ou seja, como essa integral aqui dessa parte de baixo, ela está sendo, né, contabilizada negativamente, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar o sinal. E isso tem efeito do quê? Isso tem o efeito de que essa curva aqui agora, ela vai passar a ter mais ou menos, ó, essa configuração aqui. Eu fiz um pontilhadinho aqui, tá meio torto, mas acho que dá para entender. Ou seja, é como se essa parte aqui rebatesse para cima. E aí quando ela rebater para cima, a hora então assim, a integral vem. Eu gosto de pensar na integral, pessoal, como se fosse um pintor, sabe? Vocês já viram o cara pintando as paredes, né? Então pega aquele rolo, ó, eu vou tentar desenhar aqui por cima, vai ficar bem carregado, mas vocês vão entender, ó. Aí vem passando, opa, deixa eu pegar só a caneta correta aqui para ficar certo. Vamos pegar essa cor, esse roxo mesmo, ó. Não peguei a caneta errada de novo. E essa caneta é uma confusão aqui, gente. Ó, vamos pegar essa aqui, por exemplo, ó. Então, quando vai pintar uma parede, o que acontece? Ó, o pintor vem e ele vai pintando, tá vendo? Ó?
a integral ela vai fazendo isso, ó. Você vem correndo o intervalo e aí você vai pintando. E à medida que você vai pintando, você vai o quê? Você vai contabilizando a área, tá legal? Ou seja, se a curva tá para cima, essa pintura, digamos assim, ela é positiva. É como se assim, como se o pintor pintar do chão para cima, ele vai, sei lá, tá pintando certo, vai ganhar o salário dele, vai contabilizar o salário, certo? E se você pintar para baixo aqui, ó, que seria o contrário, né? Essa coisa conta negativa, é como se o pintor estivesse pintando errado e vai ser descontado, vamos assim dizer, do que ele ganha, tá? É uma coisa meio besta, mas dá pra gente guardar. Então, qual que é a ideia? A ideia é você quando chegar nesse ponto aqui, ó, que é a função da zero, você fala assim pro pintor, ó, não pinta para baixo não, pinta para cima igual você fez antes, ou seja, pega esse desenho que está para baixo e joga para cima, e aí você vai começar a integrar assim, tá vendo, ó? E aí você vai até o final, tudo bem? E você vai conseguir obter realmente o valor da integral. Como que isso vai ficar aqui na prática, tá bom? Na prática, nós vamos fazer o seguinte. Então, qual que vai ser o valor da área? Qual que vai ser o valor da área? A gente vai... Então, vou escrever aqui embaixo, ó. A área é igual. Nós vamos calcular assim, ó, a integral de 0 até π, tá vendo? Ó, de 0 até π da própria função seno, que é a função que está positiva aí, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos somar com a integral de π até 2π, que é essa integral daqui, ó, até aqui, não mais da função seno, porque a função seno ela está negativa. Eu vou colocar aqui menos o seno de x dx, tá vendo? Então, esse menos que eu coloquei aqui, ele tem o efeito de jogar a curva que estava para o lado de baixo para o lado de cima, tá joia? Então, vamos calcular essas integrais aqui, ó. A gente já sabe que a integral do seno é menos o cosseno, então aqui vai dar menos o cosseno de x calculado, né, de 0 até π, somado com esse mais. Agora a integral do menos seno. A integral do menos seno é cosseno positivo, né? É só uma questão de troca de sinal, né? Agora de π até 2π. E aí nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo para fazer essa conta aqui, tá? Então veja bem, ó, isso vai dar menos cosseno de π menos, né? Abre um parêntese, menos cosseno de 0, ó. Então, lembra lá? Eu pego a função, que é essa aqui, avalio no intervalo de cima e subtraio ela avaliada no intervalo de baixo, tá? Então, esse menos é esse menos aqui, belezinha? E aí, depois a mesma coisa para outra integral. Então, vai ter um mais aí, eu vou calcular cosseno de 2π, que é o de cima, menos o cosseno de π, tá legal? Então vamos lá, ó. Menos o cosseno de π, vamos pensar, o cosseno de π ele vale menos 1, tá vendo? Ele tá aqui, menos 1. Então isso aqui vai dar menos 1, que é quanto? Mais 1, certo? Vou colocar só 1 assim. 1. Menos, né? Aí aqui vai ter assim, ó, menos o cosseno de 0, tá? O cosseno de 0, ele vale quanto? Ó, o 0 está aqui, o cosseno de 0 vale 1. Então, vai dar menos 1 aqui. Tudo bem? Somado. Vamos lá, ó. O cosseno de 2π. O cosseno de 2π é igual ao cosseno de 0. Ele dá 1. Menos o cosseno de π. O cosseno de π dá menos 1, então aqui vai ser menos 1, tá? Então, veja bem, ó. O resultado final vai ser 1... menos 1, mais 1, aqui tem 1 de novo, e menos 1, mais 1. Então, 1, 2, 3, 4, tá bom? 4. Então, pessoal, o resultado do cálculo dessa área, que é delimitado pela função seno no intervalo 0, 2π, vale exatamente 4, tá vendo? Ó? Vale exatamente 4, tá legal? E se você fosse calcular, né, como eu disse aqui, usando a integral de uma vez só, sem considerar o sinal, o que acontece? Você poderia ter um problema, né? E aí você poderia
ver o resultado dando zero e achar que você tinha feito alguma conta errada, mas você não fez conta errada, é só a matemática funcionando do jeito que ela foi feita para funcionar, tá? Então, resposta, qual que é o valor da integral? O valor da integral dá zero, mas qual que é o valor da área delimitada pelo gráfico e o eixo x? A área vale 4, tudo bem? A área vale 4. Só uma observação, gente, ó, vocês podem ficar com a impressão, às vezes, como vem do ciclo trigonométrico, que essa área aqui seria igual à área aqui do próprio ciclo, entendeu? Ó, tipo assim, que essa área que a gente calculou seria essa mesma área aqui do ciclo, tipo assim, como se cada parte dessa, tá vendo aqui, ó, uma parte dessa, tal, fosse um quadrante do ciclo trigonométrico, mas não é, tá bom? Se você lembrar, ó, a área do ciclo trigonométrico, só para fazer um comentário, né, ó, quanto que vale a área de um círculo? Vale π vezes r ao quadrado. E qual que é a área, o raio do ciclo trigonométrico? O raio é 1, tá vendo? Então isso aqui vale, essa área aqui, ela vai valer quanto? Π, que é 3,14, né? Vezes 1 ao quadrado, que é 1. Então a área desse ciclo aqui, do ciclo trigonométrico, é 3,14, que não é 4, tá bom? Que é a área delimitada pela função seno. Tudo bem? Queridos, vamos fazer mais um exercício então, mais um exemplo. Esse é um exemplo agora aqui do livro, tá legal? Ele fala assim, ó, calcule a área dessa região A, tá? Que é definida da maneira como tá aí desse subconjunto de pontos do plano, né? Então eu tenho pontos aqui, ó, x e y do R2, ou seja, são pontos do plano, em que a coordenada x está variando de onde? De 1 até 2. Então eu vou olhar aqui, ó, no meu desenho, eu já desenhei aqui do lado, ó, a coordenada x, tá vendo? A gente está no eixo x, ela está variando, ó, de 1 até 2, certo? Valores que são maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais que 2, tá? E a coordenada y, né, que a gente sabe que é a coordenada da altura, ela está variando de 0 até a função 1 dividido por x ao quadrado. A função 1 dividido por x ao quadrado, gente, tem esse aspecto aqui, tá? Então, conforme os valores do x aumentam, você vem para cá, ó, a função ela vai tendendo a se aproximar do zero, né? Porque o denominador x quadrado, ele vai ficando muito grande, né? Então, aqui, essa curva, ela tende a ir para zero, a encostar no eixo x. E quando você vem aqui do outro lado, você pega valores muito pequenininhos, né? A situação se inverte, né? Porque você está fazendo 1 sobre x ao quadrado e a função aqui ela tende, né, a ir para mais infinito. Mas o que interessa para a gente é o comportamento da função na onde? No intervalo 1, 2, que é onde a gente quer calcular a área. Então eu fiz aqui no gráfico, ó, ela aplicada no 1, né, 1 dividido por 1 ao quadrado, tá vendo? Ó, também dá 1. E ela aplicada no 2, 1 dividido por 2 ao quadrado, é 1/4 ou 0,25, que está marcado aqui também, tá? Não está muito bem na escala, mas enfim. Então, a coordenada y vai variar do zero, onde que é o zero no y? É o próprio eixo x. Até onde? Até o gráfico da função, que é 1 dividido por x ao quadrado. Então, eu vou marcar aqui, ó, né, para a gente saber, né, identificar qual que é a área que nós estamos calculando, joia? Então, essa aqui, ó, é a região A que eu quero calcular a área. Bom, o que nós falamos até agora? Nós dissemos que se a função ela é positiva, tudo bem? Você pode calcular a área diretamente pela integral. E a função 1 dividido por x ao quadrado, como x ao quadrado é um número positivo, é uma função sempre positiva, tá? Então, nesse cálculo de área aqui, a gente não precisa estar preocupado, tá, em calcular a integral e o resultado não corresponder à área. Por quê? Porque o gráfico da função está todo para cima do eixo x, tá legal? Então, nós vamos fazer a conta diretamente, tá? Então, a área, vamos colocar aqui, ó, a área da região A, que está delimitada, vai ser então a integral sempre do número menor, da extremidade menor do intervalo para maior, tá? De 1 até 2 da própria função, que é a função 1 dividido por x ao quadrado dx, certo? Então, ó, como que a gente calcula essa integral? 1 dividido por x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2, certo?
dx. E aí a gente calcula, né, por aquela regrinha, que é a regrinha mais importante de somar 1, né, e no expoente e dividir também pelo expoente somado com 1. Então, ó, isso aqui vai dar o seguinte, ó, x elevado a menos 2 mais 1, que é menos 1, dividido por menos 2 mais 1, que é menos 1. Esse cara aqui, ó, que é a primitiva, calculado nos extremos de 1 até 2, tá? O que é isso aqui que eu estou usando? De novo, teorema fundamental do cálculo, é sempre assim, tá? Então, vamos fazer uma outra passagem aqui, uma outra linha. Então, quanto que vai valer o valor da área da região A? Nós vamos aplicar agora essa função nos extremos. Então, veja, aqui tem esse menos 1 dividindo, é a mesma coisa que colocar um sinal de menos aqui na frente. E o x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por x. Então, aqui vai dar assim, ó, menos 1 sobre x, menos 1 sobre x, né? Aplicado de 1 até 2. Então, vamos fazer, ó, primeiro no extremo de cima e depois subtrair do extremo de baixo. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 dividido por 2, que eu estou aplicando lá, né, no extremo de cima, que é 2. Aí, ó, menos, esse menos aqui é o do teorema fundamental do cálculo, né? E o menos outro é o da própria função. E aí, menos 1 dividido por 1. Joia? Então, como é que ficou? Ó, ficou menos meio, certo? E aí, menos com menos ficou mais 1. Menos meio mais 1, o resultado é quanto? Meio, tá legal? Então, nós conseguimos determinar o valor dessa área aqui da região A, que é delimitado, né, pelo gráfico da função 1 dividido por x ao quadrado e o eixo x, no intervalo do eixo x variando de 1 até 2. E o resultado aqui é meio. Então, ó, apesar de ser uma figurazinha que tem o contorno aí, né, o teto dela tortinho, a gente consegue calcular a área dela e o resultado dessa área é meio, tá? Então é um exemplo um pouquinho mais simples. Gente, vamos falar agora um pouquinho em aspectos mais gerais, né, de como que a gente vai fazer para calcular uma área, então, delimitada pelo gráfico de uma função e o eixo x num determinado intervalo AB, quando essa função ela pode assumir valores positivos e valores negativos, tá? Então, em geral, ó, o que vale, tá? Em geral, vale que essa área limitada pelo gráfico, tudo bem? A área limitada pelo gráfico da função, né? E o eixo x, certo? Independentemente agora dela ser positiva ou negativa, tá? Ela sempre pode ser calculada pela integral, não da função, mas do módulo da função, certo? Então, essas duas barrinhas aqui, ó, que eu coloquei, cadê o meu? Oxi, aqui, meu cinza. Essas duas barrinhas aqui que eu coloquei, ó, o que elas significam? Elas significam o módulo, certo? Significam o módulo. Porque o que o módulo faz, tá? O módulo, o valor absoluto. Ele pega a função e onde ela era negativa, ela passa a ser positiva, tá? Então é importante que para você calcular uma área de uma função, você precise fazer o quê? Você precise estudar o sinal dessa função. Você precisa saber o seguinte: quando que essa função vai assumir um valor positivo, quando que essa função vai assumir um valor negativo, porque quando ela assumir o valor negativo, você troca, né, o sinal da integral, tá? Então, eu fiz um desenho aqui embaixo para a gente pensar um pouco a respeito disso, né? E uma função f, tá vendo? Que está definida no intervalo AB, em que ela tem uma parte que tanto é positiva quanto é negativa, tá? Então, vamos supor o seguinte: vou chamar esse cara aqui de C, tudo bem? Esse ponto, e eu vou chamar esse ponto aqui de D, essas duas raízes dela aí, tá legal? Então, como que ficaria se eu tivesse interessado em calcular toda essa área que é limitada entre o gráfico dessa função e o eixo x? A gente começaria assim, ó. Vamos olhar primeiro nesse intervalo, no intervalo AC, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, o que seria a área, que é a integral do módulo da f de x
dx, de A até B. Então a gente vai separar a integral em algumas partes, certo? Nós vamos separar ela dependendo do trecho da função e do sinal, né, que a função assume nesse trecho. Então nós vamos primeiro olhar aqui, ó, indo do A até C, sempre indo do menor em direção ao maior, né? Então o sentido do cálculo da integral, o padrão para a gente é assim, ó, indo do número, né, do extremo da integração menor para o maior, tá? Então aqui no intervalo AC, ó, o que está acontecendo? No intervalo AC, a função f, ó, o gráfico dela está para cima aqui do eixo x, tá vendo? Ó, ele é um gráfico que positivo, tá bom? Positivo. Bom, se a função é positiva nesse trecho, o que é o módulo de alguma coisa positiva? O módulo de alguma coisa positiva é a própria coisa. Então vai ficar assim, ó, integral de A até C, que é o primeiro trecho, ó, vim de A até C. Como a função é positiva, o módulo é ela mesma. Então aqui vai ficar f de x dx. Então essa primeira integral aqui, ela vai me calcular essa área aqui, ó, vamos chamar de A1, certo? Essa aqui vai calcular a área A1. Depois que eu passar pelo C, a função vai trocar de sinal, tá vendo? Ela vai vir aqui para o lado de baixo e ela vai ficar negativa. Ela vai ficar negativa. Bom, como a função é negativa, o módulo de alguma coisa negativa é menos ela, tudo bem? Então isso aqui vai ficar assim, ó, a integral de C até D, que é o outro trecho. Ao invés de eu colocar f de x, eu vou colocar menos f de x, porque como a função é negativa, o módulo de alguma coisa negativa é menos ela, tudo bem? Menos ela. Usando propriedade de integração, o que vai acontecer? Esse menos aqui, ó, que está aqui, ele pode sair da integral e você pode colocar um menos aqui fora, não tem problema, tá? Então aqui, ó, vai ter uma área A2, certo? Aliás, a integral, ela vai resultar um resultado A2, que é como se fosse a área negativa. Como você coloca esse menos aqui na frente, ó, aqui então no final vai ficar assim, A1 somado com a área 2, entendeu? Porque o sinal de menos vai eliminar o problema. Então agora a gente calculou a integral, ó, de C até D, que é onde a função é negativa, beleza? E finalmente nós vamos calcular a integral no último trecho, que é a integral de D até B, que é essa integral aqui, ó, de D até B, tá? Então, já nesse trecho a função novamente passou a assumir valor positivo, tá joia? E aí, como ela é positiva, essa área aqui, A3, quando eu passar a integral aqui, eu não preciso trocar o sinal, porque o módulo de alguma coisa positiva é ela própria. Então, aqui vai ficar mais a integral de D até B de quem? De f de x dx. Então, esse aqui vai calcular para a gente o valor da área A3. E aí, no final, você vai ter o que? A1 mais A2 mais A3 vai ser o resultado de toda a área que você quer calcular. E aí, o que acontece? O que acontece é que você não vai ter o desconto dessa parte A2, tá certo? Porque a parte A2 ela contabilizaria negativa. Mas como eu estou querendo área e não tem área negativa, eu preciso trocar o sinal. E essa troca de sinal é feita como? Essa troca de sinal é feita com esse menos que está aqui, certo? Porque a função ela era negativa e como eu estou passando o módulo nessa função, eu preciso trocar o sinal, tudo bem? Então isso, gente, é um raciocínio geral, tá? Que quando nós tivermos que calcular essas áreas, nós vamos ter que utilizar, tá? Porque senão, a integral, quando a função passa a ser negativa, ela começa a descontar da parte positiva que já foi calculada, e isso gera algum problema se nós estamos buscando, né, o cálculo da área, porque para a área isso aí não pode acontecer. Queridos, para terminar com essa parte aqui do cálculo de áreas, né, dessa primeira aula dessas aplicações da integral, eu gosto de fazer um exemplo aqui, que é o cálculo, né, ele fala assim, ó, calcule a área que é limitado pelo gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, que é uma função que a gente já mexeu ali antes, né, eu tinha calculado, peguei um exemplo do livro, que é a integral dela no intervalo 1, 2, né,
e aí a gente calculou o valor lá. Então é a mesma função, eu até desenhei aqui o gráfico dela, né? Essa curvinha que está em azul. Então é a área delimitada entre esse gráfico e o eixo x para valores de x maiores ou iguais a 1, tá? Então o que eu queria chamar a atenção nesse exemplo aqui é que eu não delimitei o intervalo, porque normalmente a gente calcula a integral no intervalo AB, tudo bem? Um intervalo finito, ou seja, calcula a integral de 2 a 3, integral de menos 1 até 1, né? Integral de 0 até não sei quanto, tá entendendo? De 0 a 2π, que nem a gente fez a do seno. E nesse caso, eu estou deixando a extremidade, digamos assim, do intervalo aqui para cima livre, tá vendo? Porque eu estou querendo calcular a integral para valores x maiores ou iguais a 1. Então, é como se o intervalo ele fosse um intervalo que começa do 1, ó, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo e não acaba, né? Tipo assim, então até coloquei uma setinha aí que o x, ele é como se o x fosse para infinito, né? Pode parecer um negócio meio estranho e nesse momento a gente pode pensar assim, falar, professor, isso aí com certeza essa área aí vai dar uma área infinita, porque se a figura, né, porque você está entendendo, ó, essa figura aqui que está sendo construída, ela não termina nunca, porque assim, a função 1 sobre x ao quadrado, apesar dessa função ela estar tendendo a zero, né, à medida que o x cresce, ou seja, o que vale aqui é o seguinte, ó, que o limite quando o x vai para mais infinito, ou seja, quando o x cresce muito, dessa função 1 sobre x ao quadrado, ele é zero. Mas essa função aqui, ela nunca dá zero, concorda? Então, existe sempre uma diferençazinha aqui, ó, né? Se a gente pudesse dar um zoom aqui, existe sempre uma diferençazinha. Entre quem? Entre o eixo x e entre o gráfico da função, ou seja, esse negócio aí nunca encosta, tá bom? Então você vai pensar assim, mas então a cada etapa está somando mais área, porque não terminou essa área, esse resultado dessa área vai dar infinito, né? Então vamos fazer uma continha aqui para a gente tentar mexer um pouco com essa ideia, tá? Eu vou explicar para vocês aqui qual que vai ser a minha técnica, tá bom? A minha técnica vai ser assim, ó. Eu vou imaginar que eu vou calcular uma integral no intervalo finito. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto e vou demarcar um t. Tudo bem? Então imagina que né, que eu peguei um valor t que é um valor maior do que 1, tá? Então eu vou escrever, deixa eu apagar esse negócio aqui que ficou feio. Então eu vou fazer assim, ó, vou começar assim. Seja t um número maior ou igual a 1. E vamos calcular o seguinte. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular a integral de 1 até t da minha função, certo? Que é 1 dividido por x ao quadrado dx, tá bom? Então, o que que isso significa, pessoal? Vou pegar aqui o meu marcador de texto, tá? Significa o quê? Que eu estou calculando, ó, a integral, né? Então, como se eu estivesse pintando a parede aqui, como a gente já falou, ó, eu estou pintando a parede e eu estou calculando essa integral até esse número t, que eu chamei de t. E esse t, ele é tipo variável, tá legal? Esse t aqui funciona tipo como uma variável. Porque eu não sei quem é esse t, eu só sei que esse t é um número maior ou igual que 1. Joinha? E nós vamos calcular essa integral aí, tudo bem? Então vamos lá, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Então, integral de 1 até t de 1 dividido por x ao quadrado dx. Então a função, né, a gente já sabe que é x elevado a menos 2, vou repetir aqui, né, para quem não entendeu antes, aqui é 1, tá? Então de 1 até t, essa função é x elevado a menos 2 dx. Então aqui a gente vai ter o que? Integral de x a menos 2 é menos 1 sobre x, né, que é é x elevado a menos 1 dividido por menos 1, é a mesma coisa que isso aqui, calculado de 1 até t, joia? E aí o que nós vamos fazer? Agora a gente vai aplicar isso aqui, então no extremo de cima, né, então vai dar quanto? Vai dar menos 1 dividido por t, o t entra no lugar do x, certo? Então
a função, a primitiva calculada no extremo de cima, menos 1 sobre t, certo? E aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter menos, certo? Ó, a função calculada no extremo de baixo. O menos aqui é o termo fundamental do cálculo, então vai ficar menos 1 dividido por 1, tá? Então, essa integral, pessoal, ela vai dar assim, ó. Nessa parte aqui, eu vou ter menos 1, com esse menos aqui vai ficar mais. Eu vou escrever ele aqui na frente, tá? Vai ficar assim, 1, que é da parte do final da integral, e vai ter menos 1 sobre t, certo? Esse é o valor da integral. 1 menos 1 sobre t. Ou seja, quando eu marco um t igual a que eu marquei, essa área verde, ela é dependente do t, né? Então, vamos colocar assim, ó. Isso aqui é uma área que depende de onde eu peguei esse número t, tudo bem? Se eu pegasse o t um pouquinho mais para frente aqui, ó, eu ia ter mais um pouquinho de área para contar, certo? Se eu pegasse ele um pouquinho mais para trás, ia ser diferente. Então, a área ela fica dada em função desse t, certo? E a expressão que nós chegamos é 1 menos 1 sobre t, tranquilo? Então, agora, o que nós vamos fazer? Para a gente saber quanto vale essa área realmente até o final, a gente vai passar o limite. Então, eu vou concluir aqui fazendo assim, ó. O valor da área que eu quero calcular, ele vai ser o limite, certo? Quando x tende, desculpe, o limite, estou passando em t, né? Vou colocar assim, ó. O valor da área toda vai ser o limite, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, gente. Vai ser o limite quando t tende a mais infinito dessa expressão a de t que eu calculei. Então, vocês estão entendendo a ideia? Ó? Eu pego esse t, calculo um pedacinho de integral e mando o t para infinito. E vou ver quanto que vai dar isso. Tá legal? Então, ó, vai ser limite quando t tende a mais infinito dessa expressão 1 menos 1 sobre t. Beleza? Agora, quanto que dá esse limite aí? Esse limite ele é fácil de calcular. Por quê? Quando o t assume valores positivos muito grandes, certo? O t está indo para mais infinito. O que está acontecendo com essa parcela aqui, ó? Com essa parcela da conta, certo? Veja, o t está assumindo valores muito grandes, então pensa assim, 2, 3, 4, 5, tipo 1 milhão, 2 milhões, certo? 10 milhões, 500 milhões. E quando você pega 1 dividido por um número muito grande, esse resultado aqui todo, ó, ele vai para onde? Ele vai para zero. Isso é uma coisa que a gente sempre usa, né? Então, à medida que o t tende a mais infinito, esse desconto aqui, vamos assim pensar que estava sendo dado, ele tende a zero. E qual que vai ser o resultado da integral? O resultado da integral, então, vai ser igual a 1. Belezinha? Essa integral vai valer 1. Joinha? Então, o que nós acabamos de mostrar? Nós acabamos de mostrar que, né, essa área aqui, que está abaixo do gráfico da função, né, 1 sobre x ao quadrado, mesmo ela indo para infinito, ou seja, mesmo essa figura, ela não tendo, né, um limite, digamos assim, de comprimento, ela tem uma figura que tem o comprimento infinito, a área dela dá 1. Tá vendo que coisa diferente, ó? Então, é um exemplo bem bacaninha para a gente parar para pensar de como às vezes a nossa intuição pode enganar a gente, né, quando a gente está trabalhando com matemática, tá? Pessoal, hoje eu quero terminar a aula com esse exemplo, tá bom? A gente vai falar ainda mais um pouquinho de cálculo de áreas, eu vou mandar já uma aula número 2, que é sobre o cálculo de áreas entre curvas, tá? Ou seja, entre dois gráficos de funções, tudo bem? Então, um abração aí para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.